Oh, a paz do Senhor, amém, irmãos? O pastor está com a voz que está agora rachada, não esquenta a cabeça não. Também saindo de uma gripe aí meio brava, mas graças a Deus, eu creio que essa semana aí nós vamos sarar, lá em casa todo mundo gripou, bravo. Mas fique tranquilo, não é Covid, fique de boa. Fala para o seu irmão, fica de boa. Põe inflamação aí na garganta, braba. E hoje o ar estragou e foi justo o dia que eu vesti a minha blusa mais grossa que tinha. Por isso que está escuro aí o ambiente, aí, mais do que o normal, porque menos luz, na verdade, né, esfria mais. Mas é assim mesmo, né? Como diz o Marco, vai melhorar, fica tranquilo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quero dizer que hoje tem uma palavra para você. Nós pregamos domingo passado sobre a ação. Quem estava aqui lembra? Aleluia. Se você não estava, assiste lá. Nós estamos na sequência aí nesse ano. Eu creio que só falta um final de semana para o Natal, né? E já hoje é dia 15, né? Dia 15. Então tem mais um até o Natal. Aí vem Natal e já é o culto de passagem de ano. Amém? Então, nessas mensagens, a gente está nesse propósito aqui, falando sobre ação. E nós estamos falando sobre 2025, o ano da fidelidade com Deus. Você consegue repetir comigo? Falar 2025, o ano da fidelidade com Deus. Aleluia. Então é o ano onde Deus vai, em nome de Jesus, manifestar na minha e na sua vida a fidelidade dele para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu creio nisso, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. E esse tema, assim, de ação e fidelidade é algo, assim, muito profundo para os nossos dias hoje, porque Deus vai vir buscar uma igreja adornada, uma igreja fiel, uma igreja que é fiel para com a sua palavra, uma igreja que é fiel nas suas ações, uma igreja que é fiel na entrega, na adoração, na palavra, uma igreja que está disposta, em nome de Jesus, a ser fiel no momento do culto. Fala para o seu irmão, você precisa ser fiel no momento do culto. Pastor, o que quer dizer ser fiel no momento do culto? Irmãos, é você ser fiel àquilo que o ambiente, na verdade, está nos dando a direção. Então, se o ambiente, irmãos, ele está fluindo para uma adoração, seja fiel na sua adoração. Se o ambiente está fluindo para um nível de arrependimento, seja fiel para esse nível de arrependimento. Abra o seu coração de verdade, sem reservas, sem bloqueio. Em nome de Jesus, deixa fluir através de você aquilo que Deus está liberando desse altar, no nome de Jesus. Irmão, nós precisamos de uma igreja, em nome de Jesus, irmão, de uma igreja apaixonada. Fala assim, apaixonada. O que você quer dizer isso? Paixão quer dizer fogo. A palavra paixão quer dizer fogo selvagem. Nós precisamos de uma igreja que queima, irmãos. Uma igreja que é ousada, que tenha mais paixão, que seja mais alegre, que seja, em nome de Jesus, mais, fala comigo, disponível. Aleluia. Pergunta para o seu irmão, quanto você está disponível para esse culto? Aleluia. Eu escrevi uma frase aqui bastante interessante sobre o Espírito Santo. Eu estava falando sobre a ação do Espírito Santo. E eu entrei aqui e falei, Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor, nós entramos aqui com a mentalidade para que o Senhor se mova a nosso favor, que o Senhor, na verdade, haja a nosso favor, que o Senhor tenha uma ação para com as nossas vidas. E o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo, ele estava falando comigo, meu espírito. O Espírito Santo, ele age na proporção que você se entrega. Então, se ele age na proporção que eu me entrego, se eu me entrego só 30%, não adianta querer 100%. Você só vai receber 30%. Se eu me entrego só 10%, você vai receber conforme você está entregando 10%. Pastor, não, estou muito ruim, eu só vou entregar 2%, você só vai receber 2%, porque ele age na maneira que você se entrega, na maneira que eu estou, na verdade, disponibilizado a abrir o meu coração e deixar ele se manifestar na minha vida, a maneira que eu estou dando importância para ele no culto. Tem culto que a gente faz nem lembra do Espírito Santo. Como que eu vou fazer um culto sem lembrar do... Se é Ele quem nos convence, na verdade, do juízo do pecado, se é Ele quem fala no nosso espírito, se é Ele quem nos ensina o caminho certo, se é Ele quem nos convence, irmão, de todas as coisas. Então, entenda isso, não adianta eu vir para esse ambiente e querer um culto 100%, se eu estou entregando 2%. O quanto você está disponível nesse culto?
o quanto a sua fé está disponível, o quanto a sua entrega está disponível, enquanto a sua coragem, a sua ousadia, a sua paixão pela palavra, paixão pelos momentos do culto, o quanto você está motivado. Pastor, eu estou desmotivado demais. Então não adianta querer receber 80%, você está entregando 2%. O quanto você está entregando nesse culto, o quanto você veio com sangue no olho, como a gente fala aí na rua, disposto a fazer um culto como você nunca fez. Irmão, está faltando bem dizer 2 cultos para acabar o ano. Você tem que fechar esse ano com chave de ouro. Passou até nesse ano inteirinho eu me senti que eu me arrependi. É hoje o dia. Passou nesse ano inteiro eu me senti que na verdade eu me transformei em tal área. Eu preciso ser transformado. Irmãos, só falta 2 cultos. Quantos? 2 cultos. Pastor, tem um problema aí que, como o Marcos falou, eu preguei nesse domingo passado, falei que tem coisas que não pode passar para 2025. A Letícia falou sobre o tema da mensagem, da igreja lá do Garavelo. O ano 2025, o ano da indignação. E eu preguei lá a mensagem, eu não consegui, eu esqueci, na verdade, né, de pedir o pastor lá a mensagem. E eu queria ter pregado ela aqui, mas não era o momento ainda, não encaixou. Né, mas até o ano que vem eu vou pregar essa mensagem aqui. E eu creio que no nome de Jesus, nós precisamos entrar em 2025 indignado com algumas coisas na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Indignado de fazer o mesmo culto, indignado talvez, né, de entregar a mesma adoração, de entregar o mesmo nível de busca, o mesmo nível na palavra. O que nós não podemos fazer é querer receber aquilo que a gente não está entregando. Uau! Muito estranho. Nós precisamos parar de entrar nessa porta em busca daquilo que a gente não está dando, daquilo que a gente não está entregando. Porque quando você entra nessa mentalidade, você começa a se culpar, a se sabotar, culpar as outras pessoas, culpar o pastor, culpar depois Deus. Por quê? Porque você não está fazendo. Se nós não entendermos isso nesse ano de 2024, nós não vamos conseguir, em nome de Jesus, irmãos, acessar um ano de 2025, entenda, direto no propósito. Fala assim, direto no propósito. Eu falo assim, eu creio nisso. Abre aí, Ed, por favor, Salmo 101:6. Olha o que diz o texto. Salmo 101:6. Olha que coisa forte. O que vai dizer? Para você poder entender como que funciona aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem com quem? Aleluia, comigo. E que eu o quê? Anda num caminho reto. Esse o quê? Esse o quê? Uau, irmãos. Eu li isso aqui, eu fiquei apaixonado nisso aqui. Mas aí eu li só o versículo 6. Aí o versículo 1 explica que quando você não está no versículo 6, você está nos outros versículos. E é muito triste. Olha que coisa forte. Versículo 1, Ed, olha que coisa bonita ali. Olha para você ver o que ele vai falar. Olha lá. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Olha o 2. Portar-me-ei com inteligência na onde? Irmão, fala para o seu irmão, nós precisamos ser inteligente. Não fala para ele assim, nós precisamos ser inteligente. Nós precisamos vir para essa igreja e mover uma fé inteligente. Nós precisamos ter uma fé, fala comigo, inteligente, não uma fé bitolada, não uma fé emocional que só dura no domingo, na segunda já está pedindo misericórdia, na segunda já está os céus ouvida, na segunda já está escabelando o cabelo, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus não está te ouvindo. Irmão, nós precisamos ter uma fé, fala comigo, inteligente. Olha o que o texto está explicando. Olha ali, ó, com inteligência no caminho reto. Quando que virás a mim? Andarei em o quê? Em minha casa, com um coração sincero. Olha o versículo 3, olha a coisa forte. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se... Fala para o seu irmão, Deus odeia a obra do desviado. Quem está falando? Isso aqui é tudo para crente, viu? Isso aqui é para gente que já sabe a Bíblia. Não estou falando da pessoa lá, do ímpio lá fora não, viu? Nós estamos falando de gente aqui, ó, que a mãe pregou, que o pai já pregou. Nós estamos falando de gente que já está na igreja e está vivendo esse salmo aí, essas partes. Só não está vivendo o 6, mas está vivendo todo o resto. Olha a coisa forte.
Olha a coisa forte. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as obras daqueles que se desviam. Não se o quê? Não se pegará a mim. Olha o versículo 5, olha a coisa forte. 4, perdão. Um coração perverso se apagará de mim. Não conhecerei o homem, apartará de mim. Aquele que murmura, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não. Irmãos, está pegando o negócio. Os meus olhos estarão sobre. Você consegue falar, sou eu, Deus. Para que se assente comigo. E o quê? Anda num caminho reto. Esses o quê? Me servirá. Olha o versículo 7, que coisa forte. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Que é isso, irmãos? Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Para quê? Olha lá. Para quê? Desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam o quê? Então entenda, quando eu estou falando aqui com o Espírito Santo, Ele quer uma entrega, tamanho da proporção, Ele te guia nesse caminho de propósito, fala comigo, é reto. Irmão, Deus abriu o mar, tinha curva. O caminho de Deus é reto. O propósito de Deus é, entenda isso. A mulher de Ló, quando olhou para trás, o que aconteceu? Virou estrada de sal, porque entenda, Deus pôs os olhos na onde para nós? Para a gente ir reto, seguir avante. Irmão, nós não temos olho nas costas, não tem que olhar para trás. Essa é a visão que Deus tem para nós nesse dia. Deus quer para mim, para você, falar comigo um caminho reto. O Espírito Santo quer nos atravessar, quer nos levar por um caminho reto. O Espírito Santo de Deus tem o poder de nos conduzir a esse destino de caminho reto. Irmãos, eu quero viver esse versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, porque se assentem, para que se assentem comigo, e os que andam no caminho reto, esses me servirá. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aleluia. Então eu entendo, fala comigo assim, eu entendo nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer me dar um destino nessa noite, no tamanho da minha entrega. Irmãos. Ele quer me dar um destino no tamanho da minha. Pergunta para o seu irmão, quanto você está disposto a entregar nessa noite? Isso é muito importante, irmãos. Pessoas que mais entregaram foram as que mais receberam na Bíblia Sagrada. Irmãos, aqui em cima está quente, não é pouco não, é fogo do natural e fogo espiritual. Estou suando igual o Tatu Peba, igual os antigos falavam. Quem lembra disso? Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te dar um destino nessa noite. Eu entendo que nós estamos vivendo tempos nesses dias, eu anotei aqui, estamos vivendo um tempo que a palavra está sendo liberada com muita autoridade, com muita revelação e com muita verdade. E tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra. Você vinha aqui até a frente, receber uma oração, parte daquilo que Deus já liberou na palavra. É a palavra que faz cumprir. Haja luz e ouve. Uma palavra profética, por exemplo, um dom da revelação, a pessoa te usa para revelar algo na sua vida. Eu vejo um livramento, eu vejo Deus fazendo isso, eu vejo Deus. São promessas, fala comigo, futuras. Coisas que vão acontecer. Talvez elas vão acontecer e talvez não vão acontecer. Quem está entendendo o mistério? Quem já teve uma palavra aí que até hoje não deu certo? Quem já teve? Só o pastor? Pastor, Deus errou? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Talvez aquilo que Deus falou não estava alinhado com aquilo que o seu coração está produzindo. Pastor, o povo tinha, irmão, gente tinha promessa. Para quem mais promessa que aquele povo no deserto? Não tem ninguém na terra.
Era o povo que mais tinha promessa, foi o povo que andou com Deus na nuvem, no fogo, andou nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. A roupa do menino crescia junto com as crianças, a sandália crescia junto com os pés, não tinha enfermidade. A Deus falou: eu vou ser mete vocês, vocês não vão adoecer. Entenda, aquele povo viveu milagres, irmãos, e milagres, 40 anos, e mesmo assim, pecaram contra Deus. Viraram as costas para Deus. Todo momento que eles tinham, um intervalinho que eles tinham, eles adoravam outros deuses. E era a única coisa que Deus pediu: não adore outro Deus, era tudo que eles faziam, sempre adorando outros deuses. Para os nossos dias de hoje, o que quer dizer isso? Coisas que nós estamos largando, perdendo tempo, deixando de adorar a Deus, porque tem coisas nos tirando da presença de Deus. Uma função do Satanás hoje é nos distrair, nem nos destruir é. Porque se ele nos distrair, nós próprios nos destrói. Nós é mestre em nos destruir. Nós é mestre em derrubar, levantar com a mão e derrubar com a outra. Nós sabemos fazer isso bem feito. Sim ou não? Esse dia eu preguei aqui sobre anulando uma oração. É você clamar, pegar o telefone. Falar: estou numa luta, acho que Deus fez, esqueceu de mim. Tinha acabado de orar que Deus ia fazer. Agora está reclamando daquilo que na verdade tinha falado. É você liberar uma oração e matar a própria oração. Oração, antes de chegar no trono, você já está: não, pois é, estou numa prova, nada dá certo para mim. Só reclama. Entenda, nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te ensinar nessa noite, que a maneira que você entregar é a maneira que Ele vai agir na minha e na sua vida. Irmãos, como é bom entregar, como é bom ser fiel para com Deus, como é bom você ter assim, na verdade, uma ação para com o Senhor. Isso, fala comigo, é maravilhoso. Irmãos, isso fala comigo assim, é maravilhoso. Fala comigo, nós somos uma igreja, fala comigo, ativa. Não, fala bem forte, nós somos uma igreja ativa. Fala comigo, não passiva. O que é uma igreja passiva, pastor? Uma igreja que fala comigo, que não é fria, fala nem fria e nem quente. É uma igreja morna. A Bíblia fala o que a respeito de coisa morna? Ele vai dizer que o morno, ele está em o quê? Ele vomita. Nós temos que ser uma igreja ativa na ação, na fé, no propósito. Esse ano, irmãos, nós precisamos entrar esse ano nessa ação de transformação sobre as nossas vidas. Irmão, como Deus tem sido bom. Esses dias, quem lembra do projeto do som? Quem lembra? Quem lembra do projeto do som? Nós precisávamos de X, não foi assim? Nós gastamos daquele X que eu falei. Quem lembra o valor do X? Quem lembra? Não, você tem que lembrar, já é possível, está aí fresquinho. Nós começamos com 20 mil, não foi? Nós gastamos o dobro disso e mais um pouco. E está concretizado. Aleluia. É um som de muita qualidade, um som ponta de linha, é algo assim muito bom, né? Algo top. Mas há dias atrás era um desafio, sim ou não? Hoje é uma vitória. Ah não, mano, você não pegou, não é possível, irmão. A chave está aí. O som, o altar. Irmão, isso aqui é o trem que tem mais de top hoje, viu? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que tem de melhor no mercado, ó, esse negócio aqui, ó. Isso aqui é ótimo. E uma coisa fala, chama outra, fala assim, chama outra. Agora a Laurinha está desidratando, saindo desse tamanho aqui de dentro do Isaac. O que você quer dizer, pastor? Tem que comprar um ar-condicionado portátil para pôr ali dentro. Porque senão nós vamos matar o Isaac e a Laura. O Nefé sai um de lá desmaiado. Eu te convido no final do culto, para você se compadecer, entra lá e tranca a porta. Não, entra lá, no final do culto, eu quero tirar essa prova. Entra lá e fecha aquela porta. A sensação que vai te dar. Eu acho que é poucos. Quem tem fobia nem entra, que nós vamos ter que arrancar lá de dentro. Porque dá uma fobia, não sei assim, ó, você não escuta mais nada, e parece que você está dentro de uma bolha e está todo mundo aqui redondo aqui dentro, aqui fora. Entendeu? Não é bom lá dentro. Eu fiquei lá dentro uns 5 minutos, falei, gente, eu preciso comprar um ar-condicionado para o Isaac e para minha filha, porque senão não vai dar certo não, gente. Então você entendeu como que funciona? Como que funciona o negócio? Antes era um desafio. Agora é uma vitória sendo contada. Então o que eu quero te ensinar? Talvez hoje é um desafio, amanhã uma vitória sendo contada. Ah não, irmão. Isso é forte demais. Porque nós somos uma igreja forjada no desafio.
Irmão, nós somos forjados de ser desafiados todo o tempo. Então nós não podemos, ó, irmãos, ficar, será? Não, mas não tem será. Nós vamos encarar, nós fomos feitos para isso. Nós somos pessoas que aceitamos o desafio e vamos romper, e vamos avançar, e vamos viver vitórias em nome de Jesus. Então nós temos que ser uma igreja, fala comigo, ativa. Quando vier um propósito, entre nele. Porque, entenda isso, é bênção de Deus para a sua vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Todo mundo que semeou nesse projeto tem uma oferta no altar. O que você entende com isso? Eu entendo que todo mundo que plantou, que disponibilizou de coração a entregar, porque aqui não é nada forçado, mas de coração, hoje tem uma oferta no altar. Não é a conclusão. Entenda isso, isso é muito poderoso, mas isso é muito importante. Eu amo fazer essas ofertas no altar, porque eu sei, irmãos, que é uma oferta que Deus, ele tem, na verdade, o poder de toda vez que ele se manifesta, ele lembra de quem semeou. Isso é bom, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Então eu creio que vão vir mais desafios. E eu te convido a não olhar para a circunstância, mas a olhar para aquilo que Deus está te falando. Porque se nós fôssemos olhar para a circunstância, nós não tínhamos finalizado. Quem entende isso? Nós ficamos, não vai dar, é muito caro, é isso, é aquilo. E começar os céus a ouvir desse negócio não dá certo. Mas isso aqui, se a gente começasse a ficar pedindo. Você viu que nós não pediu mais? Quem entendeu aí? Nós pedimos aquele dia, depois nós ficamos pedindo? Eu fiquei ligando para alguém? Não, eu liguei para alguém pedindo dinheiro. Entenda, irmãos. Deus, quando Ele tem um propósito, o agir é dele. Se eu entendi o propósito e Deus está me prosperando, eu fiquei muito feliz nesse propósito. Por quê? Domingo passado eu liberei aqui uma palavra para as pessoas que foram, abençoadas nesse ano, começar a pagar para outras pessoas que querem ir no final do ano. E aí algumas pessoas veio falar, pastor do céu, deu certo, pagou para mim e para minha família. Falei, mas que bênção. Falei, é de Deus. Aí outro veio, pastor, deu certo, pagou para mim e para meu filho. O outro veio, pastor, pagou para mim e para minha filha. Irmãos, funciona. Nós só precisamos agir. Deixa Deus fazer. Deus está te abençoando, Deus está te prosperando. É para um propósito. Você acha que você vai começar a ganhar 10 mil reais por mês à toa? 10 mil foi pouco? Não, foi pouco o salário? Gente, aqui o povo é rico mesmo, né? Misericórdia, aí. Falei 10 mil, ninguém nem manifestou, tipo assim. Credo em cruz. Não, vou ter que mudar o salário, aí. Gente, você acha que você vai começar a ganhar 20 mil por mês à toa? Deu uma avivada na obra, gente. Eu errei, foi o número do salário, tinha que ser 20. Você acha que é à toa? Pastor, eu vou começar a ganhar 20 mil por mês, me ficar viajando. Vai pensando. Vai. Não, eu vou ganhar 20 mil, eu vou viver viajando, vou fazer 3 viagens por ano. Vou para fora. Não, irmão, me ajuda. O propósito sempre é o de Deus primeiro, igual o Marquinhos trouxe a palavra. Sempre é de Deus. Entenda isso, se você pôr o de Deus na frente, entenda, o seu está protegido. Me ajuda. Eu creio. Eu amo semear, irmão. Para mim, acho que a minha maior diversão é plantar. É muito forte, é muito bom. E eu creio nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui. Fala comigo assim, existe uma grande diferença. Fala bem forte, de crer e de estar convencido. Fala para o seu irmão, tem momento no culto. Ou eu creio, ou nada acontece. Existe um momento, o culto ele vai fluindo assim, ó. O culto é igual um avião, ele começa andando, não é assim? Depois ele corre, não é? E depois ele acelera, não é assim? No 12 e no pega voo. Assim é o culto. Tem um momento no culto que ou você crê ou senão nada muda na sua vida. Ou você acredita, pastor, mas eu não estou acreditando, para mim não mudou nada, esse ano foi horrível. Entenda, fica nessa vibe e vai continuar do mesmo jeito. E eu não posso te ajudar, porque assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Se você pensa que não tem jeito, você está certo. Se você pensa que não vai ter como, que tudo está ruim, que tudo está horrível, que nada dá certo, que as coisas não estão boas, que a sua vida não está boa, que a sua casa não está boa, que nada está bom, você está certo. Você só não pode reclamar dos frutos desse pensamento, das consequências dessas falas. Entenda, se eu começo a profetizar e a pensar diferente, Deus começa a olhar e produzir na minha e na sua vida frutos da maneira que eu estou pensando. Com a minha fé eu vou produzir, irmão. Por isso nós temos que ter uma fé de ação, não dá para ficar falando. Sim ou não, irmãos? Então, em nome de Jesus, procure mais pessoas que não tem como ir no final de ano e comece a pagar. Fala, irmão, tá tudo, não, pode ficar tranquilo, eu vou pagar para vocês. Quantos querem lá na sua casa? Tantos?
Pode ficar tranquilo, vou pagar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? E Deus vai te abençoar e vai lhe honrar, porque é uma oferta de generosidade, uma oferta de gratidão, uma oferta onde você está, na verdade, provendo, para que uma pessoa possa estar em comunhão. Amém, irmãos? Quem crê comigo nisso, diga graças a Deus, eu creio. Então existe um momento, fala comigo, no culto, ou eu creio ou não recebo. Fala comigo, ou eu creio, ou eu não recebo mais nada. Sim ou não, irmãos? Porque existe esse momento no culto, que nós precisamos crer naquilo que Deus está falando. Marquinhos falou nessa questão, está alinhado. Como isso mexeu comigo, existe um momento no culto, que eu preciso crer naquilo que Deus está falando. E eu fiquei meditando nisso, falei, Senhor, é verdade. Todo culto o Senhor fala. Já parou para pensar nisso? Todo culto Deus fala. E eu perguntei comigo, Senhor, fala com quem? Ele falou assim, com quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, eu nem falo. Porque nem vai me escutar e nem vai me ouvir. Pegou a visão, irmãos? Eu me choquei com isso. Falei, Deus, não tem culto que a gente não quer escutar e nem ouvir. Ele falou, tem. Esses eu nem falo. Porque não quer ouvir nem escutar. Está cheio de si. É religioso demais. Acha que está 20 anos na igreja, foi batizada, é um dinossauro na fé, está aí sentado. Não vive nada novo. Eu fui batizado, fazia a obra. Não, irmão, para com essas conversas. Não muda nada na nossa vida. O que muda é agora, o presente. Como que você está agora? Pastor, eu estou ruim, estou fracassado, estou orando, estou buscando. Aí você está firme. Aí eu acredito que você está firme. Pastor, eu fazia a obra. Você vê como que Deus me usava. Pastor, fala, vai dar para o senhor, eu estou ruim. Estou querendo desviar, as coisas não estão dando certo para mim. Minha casa está um caos, está dando tudo errado. Você está pertinho de ser abençoado. Agora ficar contando que você fez. Não, irmão, me ajuda. Isso não vai mudar nada na nossa vida, não. Nós precisamos ser agora de verdade. Como é que eu estou agora? Estou baqueado, estou ruim, não está dando nada certo. Não estou acreditando em nada que está pregando. Nada está funcionando, não está funcionando, não está dando certo. Irmão, seja sincero. Deus pediu para nós, não foi para a gente ser perfeito, foi para a gente ser sincero na sua presença. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Nós não podemos viver de glória passada, não. Nós precisamos viver de glória em glória. Aleluia, irmãos. De glória. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Pastor, você vê como que eu li a Bíblia. E hoje, não leio mais não. Pastor, mas eu era bom para orar. Eu orava, fazia tanto jejum. E agora? Oro para comer, igual o menino. Oro para comer, oro para deitar e oro quando acordo. E olha lá, né? Tem gente que é acelerado demais. Acho que é só quando acorda e olha lá. Não é verdade, irmãos? Ou nós tem uma ação para com o Senhor de fidelidade ainda esse ano, ou nós vamos, infelizmente, ter muito acesso e pouco resultado. Deus vai fazer nós acessar tanta coisa e a gente não vai viver resultado nenhum. E para mim isso é frustrante, você saber que dá certo e não fazer. Você saber que funciona e não acessar. Você saber que o negócio está ali. Você precisa fazer aquilo que você tem que fazer. E não faz e não tem o resultado. Mas você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Mas isso é muito frustrante. Fala assim, é muito frustrante. A maneira como você enxerga o culto vai determinar o que você vai, em nome de Jesus, fazer e agir no ambiente. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a maneira que você está enxergando aqui, vai determinar qual vai ser a sua ação. Se você está enxergando só a parte difícil, a sua ação vai ser qual? Só difícil. Reclamar. Se você está enxergando algo além do natural, a sua ação vai ser espiritual. Falei, Deus, deixa a gente fazer um culto espiritual. Nós precisamos ter um culto, fala comigo, espiritual. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente na presença do Senhor. Fala, Deus, hoje, o culto, está faltando só mais um culto para acabar o ano, e nesse culto de hoje eu vou fazer o meu melhor, chega dessa mesmice, chega da mesma coisa, eu vou agir para com o Senhor, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa, vou começar um propósito, vou começar a ler a Bíblia, vou começar um jejum, não importa, eu preciso fazer alguma coisa, sim ou não, meus irmãos? Quem crê nisso? Fala para o seu irmão, a sua perseverança vai vencer a circunstância. Moço, mas que frase. A sua perseverança vai vencer a circunstância. Eu não sei qual é a circunstância, mas uma coisa eu tenho convicção. Se você perseverar, Deus muda a sua história. Não, perseverança é a chave.
Quem está entendendo o mistério, irmão? Se nós perseverarmos, se você perseverar, buscar um pouquinho todo dia, e todo tempo você começar a perseverar nisso, quando você entender, você fala, avancei, subi de nível. Se nós perseverarmos a ler só mais um pouquinho, todo dia você vai falar, hoje eu tenho uma comunhão com Deus na leitura. Se você perseverar na oração, você vai falar, hoje eu tenho uma vida de oração com Deus. Não precisa ser muito não, nós só precisamos ser perseverantes. Ah, pastor, quanto tempo? Bota, é o seu tempo, 10 minutos todo dia. Pastor, mas só 10 minutos todo dia? É difícil, irmão, todo dia. Sim ou não, irmão? Todo dia. Pastor, mas tem gente que não ora nem 10 minutos no dia. Tem gente que, como falou, nem lembra de orar, quanto mais 10 minutos no dia. Quem está entendendo, irmãos? Então, nessa noite, fala comigo, precisamos perseverar naquilo que Deus está colocando no nosso coração. Porque eu creio, Deus está colocando algo no seu coração nessa noite. Enquanto eu estou pregando, Deus está manifestando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre tudo aquilo que Deus está manifestando no seu coração. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus, irmão? Eu acho que uma das coisas mais frustrantes é a gente perder o time. Fala assim, o time. Aquele momento que eu tinha que crer e não crer. Eu acho que isso é o mais triste, é quando eu perco aquele time espiritual, que Deus manifesta, e eu não estou conectado com aquilo que Deus está manifestando. É quando Deus está quase, entendeu? Tá para liberar sobre a minha vida, e de repente infelizmente eu vacilo e não recebo. Quem está entendendo isso, irmão? É aquele time do Zaqueu. Entendeu? Aquele time, eu subo ou não subo nessa árvore. E de repente o coração dele fala, sobe que você vai ver. Sobe que você vai ver. Sobe que você vai ver. E de repente ele decide subir na árvore. Quando ele sobe, Jesus, olha, esse é o time. Jesus sempre andando, Zaqueu decidindo, a multidão vindo, todo mundo vindo, ele fala, ali eu não posso entrar, vocês vão na verdade vai me expulsar dali, eu vai me pisar tudo ali, eu sou pequenininho, não vai dar certo. E ele vindo, Jesus vindo na árvore aqui, a figueira, e aquele time, eu decido ir ou não ir, ele não ia, de repente ele fala, eu vou subir. Quando ele subiu, Jesus olhou. Esse é o time. Nós não podemos perder isso, irmãos, essa sensibilidade. A sensibilidade da mulher do fluxo de sangue, de tocar ou não tocar, de falar eu vou, não vou. Aí vocês me pegam, aí aquele pensamento, eles vão me apredejar, não podia estar aqui, já estou sofrendo há muitos anos, 12 anos, entenda, de repente ela fala, eu vou, tocou, curado. Todo culto tem esse momento, nós não podemos perder esse time. Nós não podemos achar que nós sabemos a palavra, e pelo fato de saber o texto, a gente, não, isso eu já ouvi, desde menino eu já li esse texto. Irmãos, entenda, a palavra é viva e eficaz, todo dia ela se renova na nossa vida. Nós podemos pregar que o ano inteiro Salmo 23, nenhum culto vai ser o mesmo. Todo dia vai ser um Salmo 23 diferente. Porque a palavra ela se renova na nossa vida, ela se faz nova, irmãos. A cada manhã na minha e na sua vida. Nós podemos pregar o mesmo texto, em nome de Jesus, você vai ver que o mesmo texto vai ter interpretações diferentes. Olha o versículo aí de João, vamos de João de novo. Domingo passado nós estávamos em João. Vamos em João de novo, olha a coisa, João 2. Acompanha comigo João 2 primeiro. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos às bodas. E faltando o quê? Vinho. A mãe de Jesus lhe disse, não tem o quê? Uau. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse, a quem? Fazei tudo quanto ele vos disser. Esses serventes são os servos. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E cada uma cabia 2 ou 3 aludes. Amudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que tinha o quê? Tirado a água. Chamou quem? O mestre-sala e ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem o quê? Bebido bem, então, ou inferior. Mas tu guardaste até agora o bom. Uau!
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua o quê? E os seus discípulos o quê? Creram em quem? E é aquilo que eu estou pregando até agora, a ação de crer. Depois disso, o quê? Desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali o quanto? Mão o quê? Fala para o seu irmão, nesse ano, se eu não tirar o olho do problema e colocar na promessa, eu não vou ver cumprir nada na minha vida. Você vai pensar que os problemas nunca acabam? Sempre surgem novos? Sim ou não, irmão? Os problemas sempre tem um, né? Os boletos acabam? Sempre um diferente, né? Muda lá a logo, mas a conta sempre está chegando. Então o que eu quero dizer? Que nesse ano, fala comigo, nós precisamos fixar os olhos na onde? Na promessa. Quem é a nossa promessa? Jesus para nós, irmãos. A promessa, talvez Deus te fez uma promessa para você e para mim. Deus nos fez promessas. Mas o que nós precisamos entender? Que aqui fala assim, aqui. Versículo fala assim, 1 e 2. Fala assim, o Senhor. Fala primeiro. Fala assim, o Senhor. Primeiro. Só vai aonde é convidado. Sim ou não? E esse milagre só aconteceu porque Jesus foi? Pergunta ao seu irmão, até agora, você já convidou Jesus ou não? Para ir na sua casa, para entrar na sua vida, para ir na sua família, para ir no seu negócio, para ir no seu problema. Você já convidou Jesus ainda nesse momento, até agora? Você já falou, Jesus, vem na minha vida, muda a minha história, eu te convido, entra, muda tudo. Então entenda, o Senhor só vai aonde é? Fala comigo, precisa ter uma ação minha para ter uma ação dele. Entenda, quando ele foi, é interessante, porque o milagre aqui só vai acontecer porque Jesus, fala comigo, foi convidado. Sim ou não, irmão? Aí a pergunta é clara, você já convidou Jesus? Deixa ele entrar, Jesus precisa acessar a minha e a sua casa nessa noite. Pastor, qual que é a primeira casa que Jesus entra? A do coração. Depois entra na casa física. Depois entra na casa da família, depois entra na casa dos filhos, depois entra na casa emocional, depois entra na casa espiritual, depois entra na casa conjugal, depois entra na casa emocional, entra na casa natural. Jesus quer ser convidado, isso é o principal. Só que ensinaram nós o fato de a gente estar no culto, nós estar recebendo, e não funciona assim. Tinha uma multidão sempre andando com ele, eram poucos que recebiam. O fato de estar não quer dizer que você vai acessar a sua presença. O fato de você andar com ele não quer dizer que você está acessando aquilo que ele está produzindo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Precisamos fazer algo a mais. Tinha uma multidão naquele milagre, em todos os milagres, fluxo de sangue, na casa, Zaqueu, todos os milagres sempre tinham tinha uma multidão entrando com Jesus, naquele milagre que ele ressuscitou, o filho daquela viúva. Entenda isso, sempre vai ter uma. Mas entenda, só acessa aqueles que estão pensando, fala comigo, diferente. A nossa mentalidade no culto precisa mudar. Se nós não mudar a nossa mentalidade no culto, entenda, deixa a sua fé mudar seu pensamento. Você consegue falar comigo? Deixa a sua fé mudar o seu pensamento. Isso é uma chave girou na minha vida. Deixa a sua fé mudar o seu pensamento. Por quê? Fala comigo, por quê? A fé é sempre produtiva. O pensamento é sempre repetitivo. Mas a fé sempre é produtiva. Entenda, a maneira que você pensa em fé, você produz em fé. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Olha a coisa forte, versículo 3. Devemos levar, fala comigo, as nossas dificuldades diante de Jesus. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem o quê? Fala comigo, eu preciso fazer isso. Sabe, porque tem gente que tenta resolver o problema de todo jeito. A última coisa que ele procura é Deus. O que mais nós recebemos é isso aí. O trem está para bagaçar. Aí, ô pastor, foi por que você não chamou antes? Era mais fácil. Casais, então, é mestre. Logo o trem está para acabar. Pastor, vou lá em casa orar. Você não me chamou antes, moço. Tenta de tudo. A última coisa é Deus. Quando o problema surgir, leva direto. Fica esperando, não. Tem a ação de levar.
tem a ação de pedir ajuda, tem a ação de clamar. Falar, Deus, igual ela fez. O problema, acabou o vinho, o que ela fez? Falou, meu filho Jesus pode resolver. O nosso filho Jesus Cristo pode resolver. Ela olhou, não tinha dinheiro, irmão, era muito vinho, era casamento, durava dias e dias. A parte histórica disso aqui é impressionante. Eu nem quero entrar na parte histórica, mas é impressionante, era muito dia, muitas pessoas. Mas quando surgiu o problema, ela foi na onde? Jesus. Entenda isso, quando o problema surgir agora, entenda, vai a Jesus e entrega para Ele. A nossa maior decepção, irmãos, é quando você vê o trem bagunçando e você sabia que podia resolver de outro jeito, mas bagunçou demais, não tem como resolver. É a maior frustração que tem, é você olhar e falar, dava para resolver imediatamente, como se fosse, na verdade, surgir do problema. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós precisamos aprender com as pessoas da Bíblia, irmão. A mulher cananeia esperou? Esperou ou não esperou? Não, irmãos. Quando a menina ficou endemoniada, ela foi até Jesus, insistiu, rogou, pediu, buscou. Ele falou que não ia fazer, ela rogou. Quer dizer o quê? Mesmo a resposta sendo não, eu vou continuar insistindo. Rogar é isso, eu tenho um não, mas eu vou continuar insistindo. Jesus falou 3 não para ela, ela falou sim, Senhor, mas também o sim, Senhor dela acessou o milagre na vida dela. Porque eu consigo entender, irmãos, eu preciso entender isso nessa noite. Nós precisamos entender isso nessa noite. Que nós não podemos, irmão, deixar o problema avançar, um problema pequeno que você não resolve hoje, ele se torna um gigante amanhã contra a sua vida. Quantos gigantes você já tem aí, que era pequenininho? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí nós chega com um gigante e quer resolver no mesmo dia, numa oração só, num culto só, mas o trem era pequenininho. Um problema pequeno que você não resolve ele hoje, amanhã ele se torna um gigante contra a sua vida. Nós precisamos jogar esse gigante por terra, irmão. E é nessa noite. Quem crê nisso? Sim ou não, irmãos? Versículo 4 e 5, Jesus dá a entender que não vai fazer. Disse-lhe Jesus, ó mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos... Fala comigo, essa aqui está centrada. Fala assim, está centrada. Fala assim, Jesus dá a entender que não vai fazer. Mas olha a firmeza dessa mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Falou, ó, fica aí, não sai de perto dele, ele vai fazer. Qualquer um desistiria, sim ou não? Só que eles eram servos, não tinham opção. Nossa maior dificuldade é porque nós temos opção. Porque tem momentos que nós não é servo. Eles não tinham opção, eram servos. Tinha que ficar. Ela falou, fica aí e espere, ele vai te dar a coordenada. O que ele mandar, vocês faz. O milagre tem facilidade de acontecer para quem é servo. Na ocasião, situação, circunstância. O problema é que tem ocasião, circunstância, situação que nós deixa de ser servo, quer receber, mas não quer servir. Isso é poderoso. Ele falou bem claro, fica onde, faça tudo que direitinho, como ele está dizendo, a firmeza dessa mulher, fala assim, firmeza na fé e nas suas ações. Sim ou não, irmãos? Tem hora que Jesus está querendo ver a sua firmeza. O quanto você está disposto e o quanto você está disponível. O quanto você está acreditando. Ele está falando, o que eu tenho contigo, mulher? Já fiz isso aqui talvez lá em casa várias vezes, multipliquei outras coisas. Mas agora que nem é chegada a minha hora, não. Eu não vou começar assim, não. E ela falou assim, fica aí, não sai dele, vai fazer alguma coisa. Eu já vi ele fazendo isso aí. Eu tenho experiência com ele. Está entendendo isso, irmão? Você precisa andar com gente com fé centrada. Gente com fé para baixo, vai te levar para baixo. Você tem que andar com gente assim, ó, centrada na sua fé. Faça tudo que ele vos disser. Não aparte o pé daí, enquanto ele não te der a coordenada. O que você quer dizer com isso, pastor? O que Moisés falou. Senhor, não nos faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco. Nós precisamos estar decididos a viver isso nesses dias. De falar, Deus, enquanto o Senhor não der a direção, eu não vou levantar nessa situação. Cansei, não está dando certo, isso. Eu preciso da sua direção. Nunca preciso da direção de Deus nessa noite. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, essa mesma fé centrada, essa mesma fé que vai produzir um milagre de transformação. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito de Deus te dê essa mesma fé centrada no Espírito e convicção. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Porque, olha o versículo 6. E estava ali posta 6 talhas. Aí fala da quantidade de pedras, purificações, tá. Versículo 7. 7 e 8. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas.
encheram-a até em cima, e disse: tirai agora e levai ao mestre Sara. E aqui, fala comigo, aqui é onde Deus prova a nossa fé. Olha que coisa interessante, Deus prova, fala comigo, e recompensa a nossa fé. Porque Deus prova, é interessante, porque o servente, fala comigo, não podia falar nada. Não podia falar nada, irmão. Eles não podiam falar, não, isso aqui não está dando certo, não. Deixa eu te falar, vou falar com o esposo lá, ó. Tinha um convidado dele aí, está fazendo uma loucura, mandou a gente pôr esse tem de água aqui, agora quer que a gente serve para o povo, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Não está certo, nós estamos aqui para servir, mas isso aqui não tem como. Irmão, entenda, o servo que é servo, ele faz o que Deus está mandando caladinho. Isso aqui é servo, irmãos. Fez caladinho. A sua fé estava sendo, fala comigo, provada. Porque só vai haver transformação se a minha e a sua fé for provada. Nós queremos transformações em áreas das nossas vidas, mas nós não aceitamos transformações em áreas das nossas vidas. E nós precisamos viver isso. Então, quando eles colocam e vai para caminhar para servir, ali aonde a fé foi provada. Porque ele estava com muita água, que tinha uma palavra que seria vinho, ao chegar lá. E você vê Jesus falando, leva lá o vinho. Ele só falou, leva o quê? Leva quem? Está aí, ó. Leva lá onde? Mas ele falou que era vinho? Então entenda isso, tem coisa que Deus não vai falar, mas vai fazer. Tem coisa que Deus nem vai falar, mas vai fazer na minha e na sua vida. Tem coisa que Deus nem vai precisar falar, Ele só vai falar, leva. E quando você levar, Ele está fazendo. Quando você levar, Ele está transformando. Quando você disponibilizar a servir, Ele está, falar comigo, transformando a situação. Irmãos, esse aqui é um dos milagres mais poderosos, é o começo do milagre mais poderoso que Jesus começa. Esse é o primeiro milagre, fala comigo, de transformação. Porque, entenda isso, tudo que nós precisamos é viver transformação, irmãos. Sim ou não? Da agora para frente na sua vida, o que você precisa? Ser transformado. Você não precisa de mais nada, irmãos. Ah, pastor, eu preciso de uma casa, preciso de um carro, irmão. Isso é só a consequência da sua transformação. Se você deixar de ser, na verdade, em áreas da sua vida que você está sofrendo dificuldade e está repetindo adversidades, se você ser transformado nessa área, você vai produzir fruto. Quem entende o mistério? Não tem como, as coisas vão fluir para você quando você se deixar, permitir ser transformado. Eles andando, como fala? Água. E podia falar alguma coisa? Fala comigo, por que o milagre aconteceu? Não, pergunta para mim, por quê? Não, vamos bem alto, não vou falar não. Porque foi servo quem levou a água. Tem hora que você tem uma palavra, mas você não é servo. Você está com a ordem para acontecer. Mas no meio do caminho você deixa de servir. E não muda a água para vinho. Só aconteceu porque foi servo quem levou. A água se transformou em vinho. Ou nós vamos ser uma igreja de servos, ou infelizmente nós vamos continuar com água. E nunca vai virar vinho. Nós vamos falar, mas nós não vamos viver. Nós vamos até enxergar, mas nós não vamos participar. Nós vamos até conduzir, mas nós não vamos ver a transformação acontecendo. Nós vamos ter até acesso às talhas, à água e tudo, mas nós não vamos ver o milagre acontecendo. A ordem foi clara, faça tudo que Ele vos disser, faça tudo que Ele te mandar. Não há parte de nada que Ele está te dando a direção. Entenda, nesse ano Deus te deu uma direção, irmãos. Deus te deu uma direção, Deus te deu um destino de acesso. Você sabe o que você tem que fazer. Todo mundo aqui está com talhas de água na mão para chegar no mestre Sala e ver a transformação. Quem está entendendo, irmãos? Só que o milagre só se manifesta porque foi servos que levaram. Se vocês deixassem de ser servos e desviassem do caminho do mestre Sala e fosse ao noivo, falar, olha, nós estamos com essas talhas aqui, mas deixa eu te falar. Aconteceu uma loucura lá na cozinha. Ia dar errado. Porque Jesus falou, vai no mestre Sala e dê a ele primeira mão. E eles deram. E o milagre? Irmãos. O milagre aconteceu. Fala para o seu irmão, onde Jesus entra, tem que haver transformação.
Olha que o versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinha tirado a água chamou o mestre Sala ao o esposo. Então o servo fala, sabia. Não, vamos de novo? O servo. Não, vamos de novo. O servo. Você consegue falar mais uma vez? O servo. Vamos de novo, para entrar na sua mente. O servo. Todo aquele que serve sabe o quanto de milagre está carregando. É bom demais servir a Deus, irmãos. Eu vivi milagres esse ano extraordinários. E aqui a gente consegue entender que tudo que Deus quer de nós, que nós sejamos servos dele. De coração, irmão, de verdade, em espírito e em verdade. Que nós sejamos sinceros para com o Espírito Santo. Que nós ficamos querendo esperar algo que é nós que tem que fazer e ficamos esperando Deus fazer. Não, irmãos. Eu disse aqui que tem mudança que nós precisamos abrir o coração para elas acontecerem na nossa vida. Que todo mundo está caminhando com a botija d'água rumo ao mestre Sala para ver milagre acontecer. E ele só acontece porque eles foram falar comigo, servo. Aonde Deus, o Senhor Jesus Cristo entra, fala comigo, traz bênção. Na casa de Zaqueu fala transformação. Na casa de Pedro fala cura. Não tem como Jesus passar e não haver transformação. Jesus ainda esse ano vai passar na sua casa e vai transformar a sua casa. Irmão, nós precisamos entrar na nossa casa em algumas situações e falar comigo, ficar indignado. Quem já ficou indignado, irmão? Só o pastor? Uma vez eu ouvi um testemunho, achei assim, um escândalo. Posso contar? Vocês têm tempo? Então eu vou contar. Estava no culto, pastor pregando, um homem de Deus, e uma irmã passando necessidade. Falou, irmã passando necessidade. E ele disse que a irmã com muita fé, e esse é meio esquisito, mas eu vou contar. E a irmã com muita fé, e lá na igreja tinha as fotos do pastor, né, na época. Ele foi promovido, né, a aposta, aquela coisa toda, e tinha umas fotos dele, e ela pegou, passando na luta lascada, irmãos. Ela foi, pegou a foto dele, pôs dentro da geladeira e orou. Falou, Deus, esse homem de Deus liberou uma palavra. E eu estou passando necessidade. A Bíblia fala que Davi falou que já foi velho, moço, e agora está, né, de idade, mas nunca viu um justo mendigar e nem sua descendência ser. E ela disse que colocou a foto lá na geladeira e começou a clamar. Falou, Deus, ele falou, e se ele falou, se ele é homem de Deus, se o senhor está na vida dele, se está acontecendo, se aquilo que ele está falando, que ele está pregando, que ele está profetizando lá é verdade, tem que acontecer um milagre na minha vida. Indignada com a situação. Quem está entendendo o mistério? Você tem que entrar na sua casa e ficar indignado com algumas coisas. Ficar indignado. Sabe aquele trem, velho? Quebra tudo e joga fora. Eu sou mestre em fazer isso. Eu amo fazer isso. Detesto coisa velha. Quebro. Uma vez eu fiquei sentando no chão, quanto tempo? Mais de ano, foi? Me deu uma louca, eu não gostei do sofá, joguei ele fora. Falei, nesse velho eu não sento. Sentei no chão 1 ano e tanto. Eu e a pastora. Hã? É chover, ele mofou, olhei para esse trem, não vai ficar aqui. Pus ela na rua. 5 minutos que eu pus, alguém pegou. Eu chorei e arrependi. Falei, meu Deus, e agora? Sério, irmão, estou falando sério. Tem que dar uma de dor, mas tem que contar as dificuldades. Na hora que eu saí para olhar, se ele estava lá, já tinha levado. 1 ano e tarará sentado no chão. Eu e a Jo, as meninas, comia, um olhando para o outro, pratinho assim, comendo. E eu pensava na minha vida. Falava, mas que loucura que eu fui fazer. Para que eu fui fazer isso? Agora eu estou sentando no chão sem sofá. Irmãos, ele buscando, mas é experiências que Deus gera para nós. E aí o que acontece? Deus me abençoou, irmãos. Sei que na época Deus nos deu um dinheiro, acho que eu comprei um sofá de uns 3, não era dinheiro demais, 3 mil era muito dinheiro. Nós compramos um sofá de sonho. Não, até hoje ainda é, né, para sofá, né? Hã? É porque o lado de casa hoje é melhor do que esse. Entendeu? Você tem que fazer essas loucuras. Meu sofá é muito melhor do que esse. Nem compara. Meu sofá dá de 10 naquele. Mas eu sentei 1 ano e pouco no chão. Ah, pastor, você tem um sofá? Cara, tem sim, graças a Deus. Eu, graças ao bom Deus. Hoje eu tenho, mas sentei 1 ano e tanto no chão. Eu, pastor Joso. As meninas virei com o nariz catarrento, no chão frio. Era, irmão. Uai, vou ficar mentindo? Aqui é doido, irmão.
A irmã orou. Vocês estão achando que eu esqueci? Esqueci não, está conectado. A irmã orou. E ela falou, Deus, se é, então vai acontecer. Irmão, 40 minutos depois bateu na porta dela. Foi, irmão, deixa eu te falar, eu estava orando e Deus mandou eu vir aqui. O irmão chegou e bateu, eu estava orando, Deus mandou eu vir aqui. E Deus mandou eu fazer uma compra para a senhora. Do que faltar, do que precisar. Diz que é para encher a sua geladeira de iogurte, de doce. Não, o que você quiser, você vai pegar. E ela foi lá e contou o testemunho. E eu falei, Deus, ela determinou. Tem coisas na sua casa, só não mudou porque você está conivente. Só não mudou porque você está aceitando. Você está buscando todo domingo aquilo que você não está disposto a mudar. Isso não funciona. Não funciona. Entenda, acesse o que eu estou te ensinando nessa noite para você viver algo melhor. Acesse o que eu estou te pregando nessa noite. É verdade, eu não prego o que eu não vivi. E olha que eu estou contando uma coisa, irmão. Uma coisa eu estou contando. Eu posso contar várias coisas que eu já fiz. De loucura. Irmãos, é loucura que eu já fiz. Entendeu? Isso é loucura. Você fala assim, pastor, você é doido. Doido mesmo, irmão. Doido de varrer. Doido, irmão. Enterrar roupa no pé de goiaba quando ela estava frutificando. As bonecas das minhas filhas, um que elas tinham, falei, o que vocês gostam? Foi a boneca, falei, me dá. Pra quê, pai? Sabia que eu era doido. Enterrei as bonecas no pé de goiaba. E orei a Deus. Falei, Deus, quando esse pé frutificar, isso vai frutificar na minha vida e na delas. E ela chorando, enterrando as bonecas. Menina pequenininha, irmão, pequenininho. Eu falei, não, me dá a boneca. Não, pai, nós só tem essa. Eu falei, me dá a boneca, moço. Você não está entendendo. Me dá a boneca. E as baqueadinhas, tadinha, sem entender, fui lá e enterrei as bonecas delas. E falei, Deus, quando esse pé de goiaba frutificar assim, vai frutificar na minha vida. Irmão, não é para não, hoje eu tenho camisa, irmão. E era a única que eu tinha de pregar. E eu gostava dela. Falei, essa vai morrer para nascer várias. Essa vai morrer aqui. Irmão, isso aqui é fé, a gente chama isso de edito, está na Bíblia, viu? Se você ver no Velho Testamento, vai ter vários editos na Bíblia. Chama edito isso aí. Você vai estudar, você vai ver alguns editos sendo feitos, no linho, no véu. Então tem vários editos na Bíblia. Só que a gente precisa produzir esses atos proféticos para nós, irmãos. Então entenda, as meninas depois, anos depois, estou na casa do meu tio chama, vem cá, minha filha, vocês gostam de Barbie? Eu falei, gosta, tio. Quantas foi? Eu não lembro. Umas 20? 10, né? Só de coleção. Hã? Deu uma, ganhou 10. Só as da coleção. Tinha da Coca-Cola. Não, tinha as top. Entenda isso. Deus não é devedor de ninguém. Nós precisamos olhar para a nossa casa e falar, você vai sair daqui, trem, velho. Você vai sair da minha vida. Você vai sair da minha casa. Eu estou te dando uma data para você sair da minha casa. Sai da minha casa. Olha que sofá velho e fala assim, ô praga, você vai sair daqui da minha casa. Eu vou lá escolher um sofá. Eu quero sentar e... Meu Deus do céu, Abraão, estou até vendo. Na verdade, não é, irmão? Porque tem que falar assim, meu pai da agora, estou bem melhor do que eu mereço. Como é bom, irmão, você desafiar. Você olhar que a Jade e falar assim, ei, bicho, você está com o dia contado. Vou te passar para frente, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha vida. Então, eu só prego aquilo que eu já fiz, irmãos. Eu estou contando pouco, eu já pus fogo em colchão meu de dormir. Posso nem contar muita coisa, não vai dar, escandaliza a obra. Doido, um dia eu levantei, taquei fogo no colchão, eu e a Josi, fogo, o colchão, explodiu. Sério, irmão. Ficar dormindo no colchão de solteiro, cada um de um lado, aquela faixa de Gaza no meio. É tenso, irmão. Você não conhece eu não, irmão. Já passei luta nessa vida, irmão. Aí hoje eu tenho um colchão cabuloso, mas um pegou fogo. Ah, pastor, seu colchão é bom. É ótimo, irmão. É o top de linha que tem no mercado. Mas um pegou fogo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Só que a gente entra no culto, a gente quer acessar a maneira que você entrega para o Espírito Santo, é o que ele vai produzir na minha e na sua vida. Se você escuta a palavra e não pratica e fica reclamando na segunda-feira, nada vai mudar na sua vida. Chega na sua casa, dá uma olhada assim, vai, Deus, deixa eu ver essa casa aqui espiritualmente. Traga aqui, por favor, minha filha, os negócios aqui, o óleo ali. Traga o óleo aqui, por favor. Deus colocou no meu coração esse ano 2024, nós vamos ungir nossas casas. Está aqui o óleo. Consagrei esse óleo, apresentei esse óleo, está aqui. O que nós vamos fazer? Está o saquinho, está vendo? É a unidade única. Você vai furar e vai nos umbrais do portão e começa a casar dentro. Então no portão já vai. Deus põe o teu anjo aqui à esquerda, à direita. Senhor, guarda a minha casa no ano 2025 dessas enfermidades, dessas viroses,
dessas infecções. Meu Deus, guarda a minha casa, Deus, desse juízo. Sei lá o que está para... Eu não sei, o Senhor guarda a minha casa. Unja, meu Deus. A maneira que eu estou ungindo seja como Moisés fez. Passa o teu sangue nessa casa. Guarda a nossa saúde, guarda as nossas dispensas, guarda os nossos bens. Guarda. Irmão, você que vai ter que fazer. Você, sua esposa, que vai ter que fazer. Vai entrar e vai ungir. Vai ungir os umbrais da porta. Vai apresentar ao Senhor a sua casa. Para que Deus prospere a sua casa. Para que sua casa seja uma bênção. Você entrar na sua casa e falar assim, ó, Deus, agora está ungido. O que não é para ficar aqui? Dá uma olhada assim, irmão. Não está certo, não. Senhor, não está certo, me mostra. Me dá uma direção. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Esse dia eu estava aqui na igreja, irmão. Estava aqui arrumando um negócio, passei ali para dentro, fechei aquela porta ali. Fui lá dentro do banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, aquela porta abriu. Só eu e Deus. Eu esperto demais, falei assim, se você for para manifestar, manifesta na luz de Cristo. Vem na luz de Cristo, pode vir. Pode vir, manifesta aí na luz de Cristo. A porta. Fechou. Eu falei, é bom mesmo fechar. Porque do jeito que você abriu, você vai fechar. Está entendendo o mistério, irmão? Ou nós dá uma de doido nas nossas ações, nós vamos ficar vivendo a mesma coisa. Eu não sei quanto a você. Deus é Deus de coisas novas. Eis que faço novo todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus de coisas novas. De Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus de coisas novas. Então tem aqui óleo, ó. Você no final do culto, você pode vir cá e pegar o óleo, está aqui. Você pode passar aqui e pegar um por casa. Né, um por casa, acho que tem um tanto bom aqui. Você pega um só. Você vai ter que ungir sua casa. Passou, eu vou mandar para fulano. Não, irmão, você vai ter que ungir. Se o fulano for ungir, ele tem que pegar o óleo aqui e ele mesmo vai ungir. Quem entendeu o mistério? A gente vai ter que ungir. Você vai olhar a palavra e falar, Deus, isso aqui, ó, hoje, esse ano vai mudar. Chega, já deu. Não estou disposto a viver isso aqui mais. Ah, pastor, se for essas coisas... Não, irmãos, eu fiz essas coisas que eu não tinha condição nenhuma. Foi que eu fiz essas coisas, foi pela fé. Foi pela vontade de viver transformação e mudança. Vamos de novo? Pela vontade de viver transformação e mudança. Então eu fiz essas coisas e paguei o preço pelo fato de ter feito. Quem está entendendo, irmão? Dormi de colchãozinho fininho, solteiro, eu e a Josi. Sentei no chão mais de um ano, quando eu não tinha condição nenhuma, foi que eu fiz essas coisas. Irmão, tem muito mais coisas que eu não posso nem contar, senão no culto só não dá, tanto tem essa coisa que eu já fiz. Agora eu vou vir cá só para contar as coisas doidas que eu já fiz, você vai falar assim, meu Deus do céu. Fica de pé, irmão, vamos orar, não dá para pregar mais não. Adeus. Cadê o envelope? Dá um envelope aí. Eu gosto de falar disso aqui. Isso aqui é só uma vez no ano que eu falo. Eu amo falar. Está aqui também, eu vou deixar aqui, ó. Pastor, 2025 é ano de quê? Essa oferta, fala comigo, é anual. Então, uma vez no ano nós fazemos essa oferta. Só uma vez no ano. Então, o que a gente entende? Eu fico assim muito seguro de fazer essa oferta, porque ela é para mim uma das ofertas assim mais preciosas que a gente dá. Porque é a oferta do final de ano, uma oferta de fidelidade, porque o ano de 2025 é o ano da fidelidade, então vai ser uma oferta de fidelidade. Por que premissa? Porque é o primeiro que você tem que fazer. Entrar no ano de 2025, fala com a semente, com o de Deus, assim como o Marcos falou, nós nem combinou nada e ele foi falando aquilo que eu queria falar. Então o que você precisa fazer? Pastor, como que eu vou semear? A maneira que Deus tocar no seu coração. A maneira que você tiver agradecido e ter visão para o ano que vem, você semeia. Pegou a visão, irmãos? E a Bíblia vai dizer em Coríntios, aquele que dá pouco, colhe muito. Que dá muito. E quem dá pouco? É assim que Paulo ensina, fala comigo, em todas as coisas. Não só em finanças. Mas essa oferta é uma oferta que a gente faz uma vez no ano. Então, todo ano a gente faz essa oferta, onde você tem a disponibilidade de acessar Jesus com a gratidão do seu coração. Isso é muito bom, irmãos. Eu amo fazer essa oferta. E essa oferta para mim é uma das ofertas assim, mais preciosas. Então, no dia da passagem do ano, você vai trazer essa semente. Que você vai plantar, semente de gratidão todo ano e de fidelidade para com Deus para o ano que vem. Quem entendeu o mistério, irmãos? Pastor, como que eu devo fazer? A maneira que Deus tocar no seu coração. Ah, pastor, Deus colocou no meu coração. Irmão, você está tranquilo, aquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor, Deus não colocou nada. Eu acho muito difícil, mas se for assim, está tudo certo. Entendeu? Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja abençoado. E a maneira é plantando para colher, sim ou não, irmãos? Deus não atropela deixando alguém colher sem plantar? Não, Deus não vai atropelar o processo. Então Deus vai tocar no seu coração em algo. Seja ousado. Não no valor, mas seja ousado naquilo que Deus colocou no seu coração.
Seja fiel naquilo que Deus colocou no seu coração. Todo ano essa oferta para mim é uma das ofertas mais importantes que tem, que é uma oferta de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e ainda vai fazer na minha e na sua vida. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? Então no final do culto eu quero que você passe. Não, vamos fazer assim, vem aqui e pegue já. Pode vir aqui e pegar, vai ser mais fácil. Você já fica com o seu papelzinho quando nós orar. Todo mundo, vem aqui e pegue. Ah, pastor, não tem, você vai ter e vai semear. Esse óleo é um óleo especial para isso mesmo. Aleluia. Glórias a ti, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. A voz está. Oh, aleluia, Espírito Santo. Jesus, o Rei Pai, nos deixa acessar o mistério do Senhor, meu Deus. eu abro Nos deixa acessar os seus mistérios nessa noite. Nos deixa acessar o profundo do secreto da tua presença. Nos deixa acessar, Espírito Santo. Nos deixa acessar os mistérios da tua palavra, os mistérios da tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, deixa ele tocar no seu coração. Que você deixa ele fazer, a maneira que ele deixa você, deixa ele tocar, deixa ele te tocar nessa noite, deixa ele tocar no seu coração. Ei, a maneira que você abre o coração, ele fala, a maneira que você disponibiliza o seu coração, ele deixa você se manifestar nessa noite. Ele vai se manifestar da maneira que você está abrindo o seu coração. Espírito Santo, vai jogando as cadeias por terra. Diferente da presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu creio. Oh, sopra o Espírito Santo, sopra o Espírito Santo. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra sobre nós a tua palavra, a libertação que está nela. Sopra, Deus, sopra, sopra um fogo, fogo que liberta, fogo que transforma, fogo que sara, fogo que sara, fogo que sara.
fogo! O teu fogo! Fogo de transformação! Fogo de libertação! Fogo! Joga as trevas por terra nessa noite! Oh, Yarapatai, Tocorai! Oh! Fogo! Fogo, Espírito Santo! Deus nos incendeia nessa noite! Incendeia-nos na sua presença! Incendeia os nossos dons! Possa fluir os dons no meio da tua igreja! Dons de curas! Dons de palavra profética, palavra da ciência, do conhecimento! Dons de profecia! Repetida, rapaz, aqui! Deixa fluir, igreja! Só levanta suas mãos para os céus! Deixa ele soprar esse fogo sobre a sua casa, esse fogo sobre a sua vida, esse fogo sobre a sua família, esse fogo que liberta, que transforma, que nos sara. Só fecha os seus olhos e sinta ele. Santo, a maneira como você se entrega, Ele age na sua vida. Fogo, Deus, mais paixão, ó Deus, pela sua palavra, mais amor pela sua presença. Oh Deus, nos incendeia com teu fogo, fogo, uma igreja mais apaixonada. Tira todo o marasmo espiritual, toda incredulidade, saia! Adore como você nunca adorou esse ano! Fecha os seus olhos e deixa te conduzir. Te exaltamos por essa palavra, pela sua presença, pela sua glória, pela sua manifestação. Te exaltamos. Levante as suas mãos para o céu. Eu profetizo ainda nessa semana sobre a sua vida, nesses últimos dias desse ano de 2024, que a sua fé vai produzir ações inteligentes,
ações que o mundo não vai entender, ações que o natural vai chamar de loucura, ações que as trevas não vão, na verdade, alcançar e nem compreender. Eu profetizo ações proféticas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida pessoal, conjugal, familiar. Eu profetizo um destravar de Deus, eu profetizo um agir de Deus, eu profetizo em nome de Jesus um romper de Deus na sua vida. Que você saia desse lugar entendendo que as mudanças vão depender das suas ações. Saia desse ambiente de igreja entendendo que as transformações vão depender das suas ações. O quanto você está disposto a entregar, o quanto você está disposto a ser o servo que chega no mestre-sala com as águas transformadas em vinho. Oh, Xarabalabalabalamaná, Xarabalamaná, oh, Yarabalamaná. Coloca a mão no coração e diga assim: Espírito Santo, eu creio nessa noite que essa palavra já produziu mudanças, ações de transformação sobre a minha vida. Fala, eu não vou viver na mesmice. Fala, eu não vou viver na falta de ter. Fala, eu creio que o Senhor é o Deus de coisas novas, o Deus que tudo se faz novo. Eu recebo as novidades de Deus sobre a minha vida. Fale bem forte: eu recebo nessa noite as novidades de Deus para a minha vida. Oh, Yarabanai Bekimanai. Dá nem vontade de encerrar a escuta, irmãos. Dá vontade de ficar por aqui. Dá nem vontade de ir embora. Há uma presença de Deus aqui, igreja. Deus veio para falar comigo e com você nessa noite. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui, irmãos. Não resista à presença do Espírito Santo. Deixa Ele te transformar, que é para melhor. É para mudanças visíveis e palpáveis. Que nessa semana você possa viver essa novidade de Deus sobre a sua vida. Aplauda o Deus que age na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vai em paz no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém.